bem-vindos ao canal Inspirações, meu nome é Amanda Souza e bora ter liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou te contar as lições que eu aprendi com o livro Fora da Curva. Foram 10 lições e eu vou te contar cada uma que teve uma visão de algum gestor aí diferente e cada uma é complementar com a outra. Então, realmente, é uma visão bem bacana do livro que eu vou contar pra você. Antes de começar, é bom dizer que esse livro é dividido em capítulos e que cada capítulo tem a visão aí de um gestor ou de uma personalidade do mercado. Então, em cada capítulo, eles contam a sua história, os seus feitos e os seus aprendizados. E no final de cada capítulo eles passam uma visão do que eles consideram mais importante na hora de fazer os seus investimentos. Eu vou deixar aqui pela tela alguns nomes aí de famosos, de alguns gestores que estão presentes aí nesse livro, e inclusive o gestor renomado aí do Fundo Verde. É importante dizer que eu não separei essas lições aí por gestor, então elas não estão por ordem de importância, elas são complementares e, enfim, foi um apanhado geral de tudo. A primeira lição foi a diversificação. Um dos pilares que é bastante citado, não só por uma personalidade, mas por vários ali durante o livro, é a importância da diversificação dos seus ativos. Eles falam que, apesar de eles serem personalidades que tiveram aí um histórico muito bacana durante a sua carreira, eles também erraram dentro aí do mercado financeiro, também fizeram escolhas erradas, e o que permite minimizar os riscos dos seus investimentos é justamente a diversificação. Com isso, você consegue ter mais tranquilidade e também olhar mais para o longo prazo. Também a gente fala muito sobre diversifique sua carteira, mas é entender de fato o que é uma diversificação. Porque se você tem ações aí de várias empresas, só que de um mesmo setor, você não está diversificando bem a sua carteira. Então é entender a importância da diversificação e, de fato, como fazer uma diversificação aí da sua carteira. A segunda grande lição, e que talvez seja um pouco negligenciada, é olhe o histórico do fundo que você vai investir e dos gestores, muito importante também. É muito importante você olhar aí como funciona esse histórico do fundo e muito quem está por trás do fundo, que isso faz toda a diferença. Então você consegue ver se aquele gestor já teve um bom resultado, sempre lembrando que o resultado passado não significa um resultado futuro, mas isso te permite avaliar de uma forma diferente, ter mais insumos na hora de escolher. A terceira grande lição que o livro traz é: tenha conhecimento do investimento que você está fazendo. Se você não consegue explicar o investimento que você está fazendo, você não está entendendo bem como que aquele investimento funciona. E é muito importante você saber os prós e os contras, enfim, entender qual que é o investimento que você está fazendo. Inclusive, essas personalidades de mercado trazem que os erros que elas cometeram aí durante a carreira foi principalmente por não ter analisado a empresa o suficiente, por não ter entendido o negócio suficientemente. O quarto grande ponto é ter uma exposição em dólar, no exterior, numa moeda forte. A gente sempre acha que o dólar tá caro e a gente acaba nunca fazendo essa exposição a dólar. Então ele fala que é muito importante a gente ter uma exposição, uma diversificação nessa parte, porque isso permite também que a nossa carteira fique um pouco balanceada em momentos mais extremos, como é o que a gente está vivendo. E tudo isso que eu tô falando não são coisas que eu inventei na minha cabeça, e sim coisas que gestores e personalidades de mercado falam, que têm experiência e que estão falando. Então, se você entender a importância dessas lições, você já vai conseguir eliminar muita coisa. A gente é bombardeado por muitos tipos de informações, então a gente precisa realmente ouvir e ler sobre pessoas que estão dentro do mercado e tiveram sucesso. Então é muito bacana a gente realmente tentar ter um olhar diferente para essas lições. O quinto é um pouco clichê, mas talvez na prática não seja tão utilizado como se fala, que é a questão de ter tempo e paciência. O investidor comum, geralmente, ele não vai conseguir acompanhar o mercado o tempo todo, ele não vai ser aquele trader de 2 horas como as propagandas fazem. Enfim, ele vai precisar entender os seus investimentos, e conforme ele vai fazendo isso, ele vai precisar do tempo e também de paciência para entender os momentos de crise que a gente está vivendo e como outros momentos aí que são vários ciclos que acontecem. Então, eles trazem que um dos fatores importantes para a gente ter bons investimentos é considerar o tempo e a paciência. A sexta grande lição é stop rápido. O que é o stop rápido? É você identificar que você fez alguma coisa que não devia e que, se você não sair agora, você pode acabar se prejudicando mais lá na frente. Então é você olhar para uma decisão errada
e decidir parar por ali antes que as coisas piorem. Então, também é uma característica que eles consideram muito importante e que já evitou muitos problemas também aí nas decisões deles. A sétima grande lição é tenha estratégia. Por quê? Parece algo tão simples, né? Ela tem estratégia. Mas assim, quando você tem estratégia, você permite também passar pela mesma situação de crise que a gente está vivendo. Porque imagine você ver a bolsa cair a 60%, 60 mil pontos, né? E você não ter uma estratégia. Você vai acabar indo num efeito manada, você não vai ter se preparado para esse momento. Então é muito importante que você entenda realmente o que você tem de objetivo com aqueles investimentos e se mantenha firme na estratégia, independente do que aconteça. A oitava grande lição que esses grandes caras trazem é: olhe mais para a qualidade do que para o preço. Por quê? Ações baratas não significam muita coisa, você precisa olhar para os indicadores daquela empresa. O barato pode sair caro também em ações, então você também precisa olhar mais para a qualidade daquela empresa, do que ela pode te trazer, do que para o preço. A nona grande lição que eles falam é: procure vantagens competitivas. Empresas que têm vantagens competitivas tendem a ser vencedoras no longo prazo, porque chega um momento que elas são muito grandes no setor que elas atuam e entrar outras empresas nesse mesmo segmento para acompanhá-las fica difícil. Então, olhar para empresas que têm vantagens competitivas é uma boa estratégia aí para os seus investimentos. E a nona grande lição que eles consideram para você ter bons investimentos é a questão de procurar ali empresas com previsibilidade. Então, você olhar para ativos que você sabe que realmente você já sabe o que esperar daquele investimento. Isso te permite ter uma margem de segurança no longo prazo, assim também como a vantagem competitiva daquela empresa também te permite ter uma margem de segurança aí para coisas que podem ir surgindo. Que tanta coisa, né? Você já parou para pensar quanto de conhecimento um livro só traz? E talvez um vídeo só te traga. Mas eu garanto que ler sempre é muito mais legal, então eu indico muito que você leia esse livro. E se você já leu, me conta nos comentários, hashtag eu já li, ou se não, hashtag não li ainda, hein? Então deixa aí o seu comentário, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. Também deixa um like, beleza? Tchau!